O santo do dia 4 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Francisco de Assis, o fundador dos franciscanos. Filho de Pedro e Dona Pícia Bernardoni, Francisco nasceu entre 1181 a 1182 no século XII, na cidade de Assis, na Itália. Seus pais eram ricos, próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, mas quando Pietro Bernardoni voltou-se em uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho por Francisco, por prestado a uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos, São Francisco de Assis, caráter e qualidade melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama, o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se um herói e uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, no século XIII, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, no século XIII, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. A inquietude que está incerto quando ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Espleto, os sintomas da febre fizeram com que Francisco não pudesse partir, e ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco o quis ver mais importante e servir ao Senhor, ou servir ao servo. Servir ao Senhor, é claro, reconheceu o jovem. Então, por que ele alistasse as fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volte a Assis, ali te será o dia de sua voz. Em busca de resposta, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205, no século XIII. Visitou a tumba dos apóstolos São Pedro e exclamou: uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. Jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando-se com as escassas esmolas de outros fiéis. Menos generoso, a seguir trocou seus ricos trajes com os de mendigo e fez a sua primeira experiência de vida na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, e entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, no século XIII, passeando a cavalo pelas principais ruas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista, ao fato lhe causando nojo, mas então, movido por Deus, colocou-se seu dinheiro naquela mão sangrenta e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois,
entrou para rezar e meditar-se na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelos abandono, e estava ajoelhado-se em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz, saindo do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruína. Seu pai se indignava cada vez mais, resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante ao bispo para que julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, a quem ama, ao seu pai, e viu sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, despojou-se de tudo, até ficou nu. Jogou os trajes ao dinheiro aos pés do seu pai e exclamou: Até agora chamei de pai. A Pedro Bernardino de Levante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando sou arauto do grande rei, Jesus Cristo, e afastou-se de sua família e dos seus amigos e entregou-se ao serviço de leprosos e à reconstrução da capela da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntavam-se o que faria, que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnica e sem bastão e sem sandálias e sem provisões e sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontramos em seu coração e foram por ela, como eterna luz, exclamou cheio de alegria. E isso precisamente o que quero, isso que desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, pela letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para os seus companheiros, nessa regra de vida de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças, levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver a sua vida austera ao Evangelho. Porém, logo, Bernardo de Quitaval se juntou a ele pelo caminho. Juntou-se dois, Pedro e Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e os 3 respostas que encontraram foram os seguintes: que os perfeitos vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, e nem alforge, e nem segure túnica. Lucas capítulo 9, versículo 3. Se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e segue-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Isto é o que devemos fazer e o que farão todos quantos quiserem vir conosco. Exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros desceram seguir. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, no século XIII, dando início à fundação Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, no século XIII, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado
com o propósito da vida, aquele grupo, especialmente como figura de São Francisco de Assis. A clareza de seu coração, a firmeza que demonstrava, reconheceu nele um homem que pouco vira o sonho, segurando a coluna da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo a vida nova a toda a igreja. Por isso, deu ao seu modo de viver o Evangelho e aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores pregar o Evangelho nas igrejas que foram delas. Francisco inspirou Clara para santidade, e dela surgiu as Clarissas. Tomás de Caledo diz: então se submeteu todos os conselhos de Francisco, tornando-se como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso, a sua alma ficou pendente às suas santas exortações, acolhia com o coração caloroso tudo que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade de suportar a elegância dos efeitos mundanos. Desprezava como lixo tudo que aplaudiam lá fora, para o poder ganhar Jesus Cristo. Todos os anos, no dia 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha um costume de preparar-se com costume a oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, no século XIII, ele teve a visão de serafins. Ao lado receberam estigmas de seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era o final de agosto. Em 1226, no século XIII, pede para ser levado Paurícula. No dia 3 de outubro, na tarde de São Francisco de Assis, morreu sentado no Monte Suscepite. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 26 de julho de 1228, no século XIII, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado ao padroeiro principal da Itália em 1939 pelo Papa Pio XII. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de outubro. Em Bornônia, hoje na Emília, na Romênia, na região da Itália, o falecimento de São Pedro, o bispo, faleceu no século V, no ano de 450. No território da Gália Turonesa, hoje na França, o falecimento de São Quitino, faleceu no século VI, no ano de 550. Em Paris, na França, Santa Aurésia, abadesa, designada por Santo Elísio para presidir o mosteiro que ela tinha fundado dentro da cidade, segundo as regras de São Columbano. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 856. Em Holandês, na Louisiana, nos Estados Unidos da América do Norte, o falecimento do beato Francisco Xavier Celes, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1867. Em Characo, na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato Henrique Morato Pellier, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Perto de Grândia, na mesma província de Valência,
O martírio do beato José Canete Glier, presbítero e mártir. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Bilorcantes, também na província de Valência, o martírio do beato Alfredo Policier Munoz, religioso da Ordem dos Frades Menores. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Francisco de Assis, o fundador dos São Franciscanos.